Olá galera, eu vou fazer com vocês agora a questão 26 do ano de 2010 da prova de São Bernardo do Campo. Vamos dar uma olhada? Ela diz o seguinte: um professor irá distribuir 3 folhas de papel para cada um de seus alunos, para a realização de um trabalho em sala de aula. Como no dia dessa aula 2 alunos faltaram, cada um dos alunos presentes recebeu uma folha a mais de papel. O número de folhas que o professor levou foi... Galera, essa questão aqui, a gente vai ter que pensar nessa questão de distribuição de folhas entre alunos de uma sala de aula. Então, vou dar um exemplo numérico primeiro, antes da gente tentar resolver o exercício, só para a gente tentar desenvolver o raciocínio e depois generalizar por causa da questão, tudo bem? Seguinte, se eu tivesse, por exemplo, 10 folhas e eu tivesse 5 alunos, então como que eu poderia achar a quantidade de folhas que eu vou ter que dar para cada aluno? Bom, nesse caso, então, eu teria 10 dividido por 5, o que me daria, então, 2 folhas por aluno. Então, para a gente achar o número de folhas por aluno, basta a gente pegar a quantidade total de folhas e dividir pelo número de alunos. O que a gente vai usar nessa questão é justamente esse raciocínio, só que tem um problema. Ele não me deu o número de alunos e ele não me deu o número de folhas, o que quer dizer que a gente vai ter que trabalhar com incógnitas aqui. E nesse caso especificamente, a gente vai trabalhar com 2 incógnitas. Bom, vamos lá. Então, o que ele deu pra gente aqui? Vamos anotar. Ele fala pra gente que, inicialmente, ele iria distribuir 3 folhas de papel para cada aluno, para a realização de um trabalho em sala de aula. Só que, nesse dia, ele fala que 2 alunos faltaram. E aí, por conta dessas 2 faltas, ele distribuiu uma folha a mais de papel para cada um deles. Bom, então para a gente começar a resolver isso, a gente precisa definir algumas incógnitas. Então, vamos lá. Primeira incógnita que eu vou definir aqui é o número de alunos, a quantidade de alunos. Então, a gente anota aqui, ó, quantidade de alunos. E aí, nesse caso, a quantidade de alunos eu vou chamar de n, que é o número de alunos aqui. Esse n, pessoal, é que nem o x, é uma incógnita. Lembra que o nome não importa. Eu estou chamando de n aqui para a gente lembrar que se remete ao número de alunos. Beleza. E a gente precisa também do total de folhas. Então, o total de folhas, ele vai ser dado por f. Então, resolvi aqui escolher a letra f, para representar, então, a quantidade de folhas que a gente desconhece. E aí, pessoal, ele dá 2 situações para a gente. Na primeira situação, ele fala o seguinte: é uma situação em que a gente tem todos os alunos, ou seja, não tem nenhuma falta. Então, quando não tem nenhuma falta, vocês concordam que essas folhas vão ser distribuídas para todos os alunos? Então, como que a gente pode escrever uma expressão que relacione a quantidade de folhas com a quantidade de alunos? Bom, é aquilo que a gente tinha falado. Para a gente achar a quantidade de folhas por aluno, a gente faz a quantidade de folhas dividido pela quantidade de alunos. E aí ele falou que, nesse caso, a quantidade de folhas por aluno vai ser de 3 folhas. Galera, aqui a gente tem uma equação, só que é uma equação um pouquinho diferente da que a gente está habituado. A gente tem 2 incógnitas só para uma equação, o que quer dizer que a gente ainda não consegue descobrir qual que é o valor de n ou qual que é o valor de f. A gente não consegue determinar nesse caso. Para facilitar, antes de escrever a segunda expressão, eu vou passar esse n que está dividindo, eu vou passar ele para o outro lado multiplicando. E aí com isso a gente chega nessa expressão aqui, ó, de que f é igual a 3n. E aí eu vou chamar isso daqui de equação 1. Ela tem a primeira relação entre as 2 incógnitas que a gente chegou. A gente vai ter o que a gente chama de sistema, tá? Que são 2 equações com 2 incógnitas para a gente conseguir descobrir o valor de cada uma delas. Qual foi a segunda informação que ele deu para a gente? Bom, ele fala para a gente que nesse dia do trabalho 2 alunos faltaram. E aí, como esses 2 alunos faltaram, ele distribuiu uma folha a mais para cada aluno. Ou seja, se antes eles tinham recebido 3 folhas, agora eles vão receber 4. Lembrando aqui, pessoal, que eu estou supondo que não sobre nenhuma folha, tá? Porque em nenhum momento ele falou sobre isso pra gente, então eu estou fazendo essa suposição. Vamos lá. Então, quando a gente teve 2 faltas,
como que a gente calcularia a quantidade de folhas por aluno? Bom, como os 2 alunos que faltaram não vão receber folha, então agora a quantidade de folhas não vai ser mais distribuídas entre os N alunos, ou seja, no total de alunos. Agora ela vai ser distribuída para N menos 2. Por que menos 2? Porque 2 alunos faltaram, então esses 2 alunos não recebem folha. E aí isso daqui vai ter que ser igual a 4, que ele falou que nesse caso cada aluno vai receber uma folha a mais. E aí para isso a gente desenvolve isso daqui, a gente vai ter que F, aí esse N menos 2, pessoal, que está dividindo, eu vou passar multiplicando. É a regra lá, que a gente já viu em outra questão, em que a gente faz a multiplicação cruzada, né, que vocês estão mais acostumados. Então, é como se eu estivesse fazendo o seguinte, é como se eu estivesse fazendo isso daqui sobre 1, e aí depois estivesse fazendo uma multiplicação cruzada. E aí eu teria F vezes 1, que vai me dar F, igual a 4 vezes N menos 2. Lembrando que esse N menos 2 tem que estar entre parênteses. Por quê? Porque o 4 está multiplicando todo o valor do denominador. Então ele tem que multiplicar o N menos 2 e não só o N. Por isso que esses parênteses aí são necessários. Então, para esse caso aqui, a gente vai ter que F é igual. Aí, esse 4n menos 2, eu posso fazer a distributiva. Então, a gente pode fazer a 4 vezes n, 4 vezes menos 2. Então, a gente vai ter aqui 4n menos... Aí, 4 vezes menos 2 dá menos 8. E aí, a gente chegou aqui na nossa segunda equação. Galera, a gente tem algumas formas de resolver isso. Normalmente, a forma mais simples, a mais direta... Não sempre a menos trabalhosa, tá? Mas a que vocês mais costumam usar é o que a gente chama de substituição. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Bom, eu sei que o F é igual a 3N. Então, o que eu vou fazer? Onde eu tenho o F, eu vou substituir por 3N. Então, aqui a gente vai substituir a equação 1 na equação 2. Então, substituindo 1 em 2, o que a gente vai ter? Bom, no lugar do F, a gente vai ter 3N. Então, vou colocar aqui, ó, que 3N vai ser igual a 4N menos 8. Agora, reparem que a gente tem uma equação com uma incógnita só. Então, a gente já consegue descobrir aqui o número de alunos, né? Então, vou fazer o seguinte, daqui... Esse 3n eu vou passar subtraindo para o outro lado, e esse 8 que está subtraindo eu vou passar somando para o lado esquerdo. Então, a gente vai ter aqui que 8 é igual a 4n menos 3n. Então, daqui, a gente vai ter que 8 é igual a 4n menos 3n, vai me dar n, ou 1n, né? Então, a gente achou aqui que o número de alunos é igual a 8. Só que, vamos lá, o que ele pergunta pra gente? Ele perguntou o número de folhas e não o número de alunos. Então, a gente quer achar quem? A gente quer achar o F. E como que eu vou achar o F? Bom, pela equação 1 que a gente tinha determinado, a gente sabe que o F é igual a 3n. Então, agora, já que a gente já sabe o valor de n, basta a gente substituir. Então, F é igual a 3 vezes... Quem que é o n nesse caso? O n é igual a 8. Então, a gente pode substituir aqui o n por 8. Isso quer dizer, então, que o F ele vai ser igual a 3 vezes 8, que é igual a 24. Então, vamos lá. O n, lembra que a gente estava achando o número de alunos, e o F a gente está achando o número de folhas. Então, teremos aqui um total de 24 folhas, o que corresponde à alternativa C de casa. Tudo bem, pessoal? Bom, já sabem, se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.